Olá pessoal, em Neemias, no capítulo 13, está escrito que o nosso Deus é aquele que transforma maldição em bênção. Sim, no momento que alguém se levanta contra nós, tentando nos amaldiçoar, nós lembramos dessa palavra e declaramos, e ela é verdadeira. O nosso Deus, ele transforma a maldição em bênção. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para você, na própria palavra, um momento em que as pessoas que foram abençoadas por Deus pegaram essa bênção e transformaram em maldição. Eu quero começar lendo lá em Gênesis, no capítulo 15, o momento que Deus ele fala com Abrão, dando-lhe uma promessa. Gênesis 15, a partir do versículo 13, que diz assim: Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então a gente vê que essa parte da promessa, que não era uma parte muito boa, né? Deus estava ali dizendo o que ia acontecer, e o povo, né? A posteridade de Abraão, ela seria escrava e peregrina numa terra. E isso aconteceu. Israel ficou 400 anos ali no Egito como escravo. Mas Deus continua dizendo assim: Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E agora eu quero ler o momento em que Deus cumpre essa palavra. Está lá em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 31, que diz assim: Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os seus filhos. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoe também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saíssem da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. Então, irmãos, a gente vê aqui, esse é o momento em que Deus trouxe a praga e que em todas as casas no Egito havia um velório, porque os primogênitos do povo egípcio haviam morrido. E isso abalou tanto, né, o Egito, que o próprio faraó chama Moisés e Arão e dizem: podem ir, peguem tudo de vocês e vão embora. E o próprio povo do Egito estava tão desesperado: vão logo, por favor, saiam depressa, senão todos nós vamos morrer. E a gente vê aqui o castigo de Deus sobre o povo que escravizou Israel. Mas Faraó permitiu que o povo de Israel levassem as ovelhas deles, o gado deles. Mas será que um povo que é escravo numa terra tem muita ovelha e muito gado, a ponto de se cumprir a promessa que Deus fez para Abraão, que eles sairiam de lá com muitas riquezas? Não, irmãos. Isso aqui ainda não é o cumprimento daquela promessa. Vamos continuar lendo que o momento em que Deus cumpre literalmente aquela parte da promessa, que eles saíram com muitas riquezas. Diz assim no versículo 35: Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediram e despojaram os egípcios. Então aqui a gente vê o momento em que Deus cumpre aquela palavra, que eles iriam sair do Egito com muitas riquezas. Deus moveu o coração de Moisés para instruir o povo: diga ao povo que peça objeto de valor, objeto de ouro, de prata, peça roupas preciosas. Naquele momento não é como hoje, né? Era muito difícil roupas, havia roupas que tinham o mesmo valor do peso do ouro. Então, o povo de Israel chegava e pedia, e Deus moveu o coração do povo egípcio para dar para Israel. E a promessa que Deus fez para Abraão se cumpre aqui. Irmãos, agora eu quero ler com você um momento
em que o povo de Israel transforma essa bênção prometida há muitos anos atrás em maldição. Eu quero ler lá em Êxodo, no capítulo 32, a partir do versículo 1, que diz assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-os na mão, trabalhou o ouro em buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Então, irmãos, a gente vê aqui que o povo de Israel foi abençoado e Deus moveu o coração dos egípcios para darem para Israel objetos de ouro, objetos de prata, roupas. E o povo de Israel pega, sabe, essa bênção, pega de todo o povo as argolas de ouro, né? E ali entrega para Arão. Arão trabalha aquele ouro e faz um bezerro. E o povo de Israel declara que aquele bezerro era o Deus que havia tirado eles do Egito. Irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, entristeceu tanto o meu coração em ver esse versículo, esse capítulo 32, esse momento, sabe? Tudo que Deus fez, né? Promessas e promessas, poder derramado sobre o povo de Israel, tantos milagres. E aí o Senhor chama Moisés para o monte para continuar a obra. E quando Moisés está lá no monte, o povo tinha uma fé tão pequena, o povo tinha se voltava tanto para a murmuração, que por algum período que Moisés ficou ali em cima do monte, o povo procurou um outro Deus para adorar. E para dar a glória de terem saído do Egito, aquele Deus. Eles pegaram a bênção de Deus, porque quem moveu o coração dos egípcios para abençoar Israel com objetos de ouro foi o próprio Deus. E aí Israel pega os objetos de ouro e faz um bezerro de ouro para adorar. Irmãos, as bênçãos de Deus na nossa vida, elas são para a glória de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Muitas vezes a gente pede tanto emprego para Deus e aí Deus concede o emprego. E as pessoas às vezes pegam aquele emprego e não tem mais tempo algum para estar na presença de Deus, para buscar a Deus, sabe? Para fazer a obra. Isso é transformar a bênção que Deus te deu em maldição. Muitas vezes a pessoa às vezes é estéril, pede a Deus tanto um filho. E quando o filho nasce, a pessoa fica ali tão bitolada no filho, que deixa de adorar a Deus para estar agora colocando um filho como se fosse um ídolo na sua vida. E isso, tantas coisas, a própria tecnologia, né? Deus abençoou o homem e lhe deu capacidade de criar a internet, tantas coisas boas a tecnologia, e muitas vezes nós trocamos a nossa busca por Deus, o momento com Deus, para estar horas e horas na internet, né? Então, o que eu quero dizer para você é que o nosso Deus é aquele que transforma maldição em bênção. Mas nós corremos o perigo de transformar as bênçãos que Deus nos dá em maldição para a nossa própria vida. E tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, precisa ser para glorificar a Deus. Nós e tudo que nós temos deve ser uma bênção na mão de Deus. Então Deus te abençoe e que você possa refletir na sua vida. Meu Deus, será que alguma coisa que Deus me deu, eu estou transformando essa bênção em maldição? Reflita, ore, peça ao Espírito Santo para ali estar lhe corrigindo se isso acontecer.
porque Deus ama aquele, né, que corrige. Então Deus te abençoe, até o próximo vídeo e se inscreva no canal. Amém.